O balde de água fria veio da Europa. O Parlamento Europeu suspendeu o acordo comercial entre União Europeia e Estados Unidos. É protesto direto contra as ameaças de Donald Trump sobre a Groenlândia. E isso trava tudo. O acordo histórico que foi firmado em julho do ano passado está congelado até segunda ordem. E a política nacional ferve. A pesquisa Atlas Intel mostra Lula liderando todos os cenários para 2026. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. O que vou mostrar nos próximos minutos conecta geopolítica, eleição brasileira, custo de produção e alerta sanitário. São 4 frentes que o produtor precisa entender hoje, porque cada uma delas impacta diretamente a rentabilidade da sua safra. Vamos aos fatos que marcaram esta terça-feira. O Parlamento Europeu decidiu suspender os trabalhos sobre o acordo comercial da União Europeia com os Estados Unidos. É protesto contra as exigências de Trump de adquirir a Groenlândia e contra as ameaças de tarifas sobre aliados europeus que se opuserem ao plano dele. A Assembleia da União Europeia tem debatido propostas legislativas para remover muitas taxas de importação sobre produtos americanos. Isso fazia parte do acordo firmado em Turnberry, na Escócia, no final de julho do ano passado. As propostas incluíam continuar com taxa zero para lagostas dos Estados Unidos, inicialmente acordadas com Trump em 2020. Mas as propostas precisam ser aprovadas pelo Parlamento e pelos governos da União Europeia. E agora, tudo parou. O cronograma previa votações nos dias 26 e 27 de janeiro, mas foi adiado. Muitos parlamentares reclamaram que o acordo comercial é desequilibrado. A União Europeia deve reduzir a maioria das taxas de importação, enquanto os Estados Unidos mantêm taxa ampla de 15%. Os parlamentares já pareciam dispostos a aceitar, mas com condições. Cláusula de caducidade de 18 meses. E medidas para responder a possíveis aumentos das importações americanas. Mas as novas ameaças mudaram tudo. O presidente do Comitê de Comércio foi direto. As novas ameaças tarifárias romperam o acordo de Turnberry. Agora ele será suspenso até segunda ordem. E aqui está o problema. O congelamento do acordo corre o risco de irritar Trump, o que poderia levar à imposição de tarifas mais altas pelos Estados Unidos. É círculo vicioso de retaliação. Europa suspende. Trump aumenta a tarifa. Europa retalha. E o comércio global trava. O governo Trump já descartou quaisquer concessões, como corte de tarifas sobre bebidas alcoólicas ou aço, até que o acordo esteja em vigor. Traduzindo, Trump quer o acordo aprovado primeiro, só depois negocia. Mas a Europa não aceita pressão e suspendeu tudo. É guerra comercial se desenhando de novo. E quando as grandes economias brigam, o agronegócio global sente o impacto. E aqui vem a conexão que poucos estão fazendo. Essa suspensão não atinge diretamente o Mercosul, mas sinaliza que a Europa está em modo de confronto comercial. Se a União Europeia está travando acordo com os Estados Unidos por pressão política, imagine o que pode fazer com o Mercosul por pressão ambiental. O acordo Mercosul-União Europeia já enfrenta resistência de França e Itália, e agora a Europa mostra que não hesita em suspender acordos. Agora eu vou te mostrar o que está fervendo na política nacional. E por que isso importa para o agronegócio? A pesquisa Atlas Intel testou 5 cenários de primeiro turno e 8 cenários de segundo turno para as eleições presidenciais de 2026. Em todos eles, Lula lidera as intenções de voto. E em 2 cenários, ele venceria no primeiro turno, sem necessidade de segundo turno. O primeiro cenário mostra Lula vencendo no primeiro turno sem Flávio Bolsonaro na disputa, mas com Tarcísio de Freitas. O segundo cenário mostra Lula vencendo no primeiro turno sem Flávio, sem Tarcísio e sem Michele Bolsonaro. Apenas com nomes como Caiado, Zema, Ratinho Júnior, Renan Santos, Aldo Rebelo e Eduardo Leite. Dos adversários testados, Flávio Bolsonaro é o mais competitivo, com 35% das intenções de voto. Michele Bolsonaro aparece com 31%. Mas mesmo contra esses adversários, Lula ganharia de todos no segundo turno. São 8 cenários de segundo turno testados. E em todos eles, Lula vence. Isso não é previsão. É fotografia do momento. Mas sinaliza que a eleição de 2026 pode ter Lula forte desde o início. E aqui está a reflexão para o agronegócio. Ano eleitoral traz incerteza. E incerteza paralisa investimentos. O produtor que está planejando a safra 2026 e 2027 olha para esse cenário e hesita. Vai investir em tecnologia? Vai ampliar área? Vai comprar máquina nova? Ou vai esperar o resultado da eleição para decidir? Historicamente, anos eleitorais têm políticas mais sensíveis ao consumidor urbano
do que ao produtor rural. E isso pode significar menos atenção ao campo, menos recursos direcionados e mais pressão sobre margens. Agora vem a terceira frente de pressão. E essa é financeira direta. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária divulgou que em janeiro de 2026, o custo de produção da soja para a safra 2026 e 2027 foi estimado em R$ 4.201,32 por hectare. É alta de 0,54% em relação a dezembro do ano passado. E o movimento é atribuído principalmente ao aumento de 3,04% nas despesas com defensivos agrícolas. Os defensivos foram projetados em R$ 1.388,63 por hectare. É o item que mais pressionou o custo. E aqui está o problema. Defensivos subiram 3,04% em apenas um mês. Se esse ritmo continuar, o custo vai explodir ao longo do ano. O custo operacional efetivo foi projetado em R$ 5.879,32 por hectare. Avanço de 0,36% frente ao mês anterior. E o Instituto alerta: o produtor deve manter atenção ao ponto de equilíbrio. Considerando produtividade média dos últimos 3 anos de 60,45 sacas por hectare, o preço mínimo necessário para cobrir as despesas do custo operacional efetivo é de R$ 97,25 por saca. Atualmente, o preço médio comercializado da safra 2026 e 2027 está em R$ 104,99 por saca. Valor 7,95% superior ao patamar necessário para cobrir os custos. Parece margem tranquila, mas não é. Porque para cobrir o custo operacional efetivo, a produtividade exigida é de 53,48 sacas por hectare, alta de 0,57%, em comparação a novembro do ano passado. Traduzindo, se você não produzir pelo menos 53,48 sacas por hectare, não cobre nem o custo operacional. E se o preço cair abaixo de R$ 97,25 por saca, você entra no vermelho. A margem de 7,95% está apertada. Qualquer problema climático ou queda de preço vira prejuízo. E aqui está a conexão com o que vimos nas notícias anteriores. Minas Gerais perdeu R$ 8 por saca no último mês. Bahia perdeu R$ 10. Se Mato Grosso seguir essa tendência, o preço de R$ 104,99 pode cair para R$ 95 ou R$ 97. E aí não cobre mais nem o custo operacional. O produtor que está planejando plantar em setembro precisa olhar esses números com atenção, porque o risco está formado. Agora vem a quarta frente de pressão. E essa é biológica. O consórcio antiferrugem registrou 214 casos de ferrugem asiática no Brasil. Em 168 dias de monitoramento, mais de 200 registros da doença foram confirmados em pontos diferentes. A ferrugem asiática é considerada uma das doenças mais severas da cultura de soja e pode causar perdas de até 80% se não for controlada adequadamente. Paraná e Mato Grosso do Sul são os estados mais afetados. E o cenário exige atenção redobrada. A doença está se comportando de forma agressiva, e os impactos nos produtores são relevantes. A ferrugem asiática está associada a diferentes fatores climáticos favoráveis: invernos não rigorosos, alta umidade e plantas que emergem pela safra anterior. Soja voluntária que funciona como ponte verde para o fungo. As técnicas de manejo incluem posicionamento de cultivares resistentes, investimento correto no vazio sanitário, semeadura dentro do período recomendado, uso de controle químico preventivo e manejo estratégico de fungicidas. É combinação de produtos sítio-específicos e multissítios, com rotação e alternância para reduzir riscos. A ação recomendada é coleta regular do monitoramento, distribuição de pontos vulneráveis e aplicações preventivas. E aqui está o alerta crítico: inspeção de lavouras que ainda não foram colhidas. Cuidado com soja guaxa, que é a soja voluntária. E atenção ao manejo, porque informação e decisões técnicas embasadas são estratégias sustentáveis para a produção de soja. Mas tudo isso custa dinheiro. Monitoramento custa, aplicação preventiva custa, e fungicida está 3,04% mais caro. É custo sobre custo pressionando margem. Agora, eu vou conectar todas as peças para você entender a pressão total formada hoje. O Parlamento Europeu suspendeu o acordo comercial com os Estados Unidos. É protesto contra Trump, mas sinaliza que a Europa está em modo de confronto comercial. Se trava acordo com os Estados Unidos, pode travar acordo com o Mercosul. França e Itália já resistem. E agora a Europa mostra que não hesita em suspender negociações. A pesquisa Atlas Intel mostra Lula liderando todos os cenários para 2026.
e vencendo no primeiro turno em 2 cenários. Ano eleitoral traz incerteza. E incerteza paralisa investimentos. O produtor hesita em planejar safra de longo prazo, porque não sabe qual será a política agrícola do próximo governo. E, historicamente, anos eleitorais favorecem consumidor urbano, não produtor rural. O custo de produção da soja no Mato Grosso subiu para R$ 4.201,32 por hectare, alta de 0,54%. E defensivos subiram 3,04% em apenas um mês. O ponto de equilíbrio está em R$ 97,25 por saca. E o preço atual está em R$ 104.299. Margem de apenas 7,95%. Qualquer queda de preço ou produtividade abaixo de 53,48 sacas por hectare vira prejuízo. A margem está apertada. E a ferrugem asiática bateu 214 casos registrados. Paraná e Mato Grosso do Sul são os mais afetados. A doença pode causar até 80% de perda, se não controlada. E controlar custa caro. Monitoramento, aplicação preventiva e fungicida que está 3,04% mais caro. São 4 frentes simultâneas pressionando o produtor. Geopolítica, política nacional, custo de produção e doença na lavoura. Eu quero saber de você. O que mais preocupa você hoje? A volta do custo alto? Ou o cenário político para 2026? Você está confiante que a margem de 7,95% acima do ponto de equilíbrio é suficiente? Ou está preocupado com a pressão que vem de todos os lados? Deixa nos comentários sua opinião e sua região. Vamos construir essa discussão entre produtores. O que fica absolutamente claro é que hoje, terça-feira, trouxe 4 alertas simultâneos para o agronegócio. O Parlamento Europeu suspendeu o acordo comercial com os Estados Unidos. É sinal de que a Europa está em modo de confronto. E isso pode afetar o Mercosul. A pesquisa Atlas Intel mostra Lula liderando todos os cenários e vencendo no primeiro turno em 2 situações. Ano eleitoral paralisa investimentos. O custo de produção da soja no Mato Grosso subiu, e defensivos pressionaram 3,04%. O ponto de equilíbrio está em R$ 97,25 por saca, e a margem atual é de apenas 7,95%. Está apertada, e a ferrugem asiática bateu 214 casos. Paraná e Mato Grosso do Sul lideram. A doença pode causar até 80% de perda. E controlar custa caro justamente quando o defensivo está mais caro. Se você chegou até aqui, inscreva-se no Agro Radar Brasil, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outros produtores. A Europa travou o acordo comercial. A política nacional ferve. O custo de produção subiu. E a ferrugem asiática avança. Gestão profissional ou prejuízo garantido? Essa é a escolha de janeiro de 2026. Até a próxima análise.